Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, agradecendo ao Senhor. Estamos já no finalzinho do dia, né? Mas agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo cuidado, pelo amor, pela bondade do Senhor. Salmo 125 nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Estamos em uma situação que tem nos abalado, que tem nos deixado entristecido, né? E tem muitas vezes deixado até angustiados, né? Mas nós temos que confiar no Senhor. Eis mais um teste para que a gente venha depositar nossa confiança no Senhor. Estamos em um tempo em que não podemos ir para a igreja, temos que cultuar o Senhor em casa, e isso às vezes fica muito difícil para muita gente, né? Não ir para a igreja, cultuar o Senhor em casa. Às vezes é tanto a fazer, tanta coisa que a gente tem, que a gente não consegue cultuar em casa, né? Às vezes consegue até ouvir um programa pela rádio, ou ouvir um programa pela televisão, mas naquela correria não consegue parar para cultuar como a gente faz na igreja, né? É muito difícil mesmo, é muito complicado, né? Mas eu quero estar aqui contando um testemunho de quando eu era pequena. Quando eu era pequena, eu aprendi a fazer culto com as crianças da minha casa, da casa da minha avó, com as crianças que tinha por perto. A gente fazia culto, vamos brincar de culto, vamos, e fazia. E a gente cresceu assim. O bairro em que a minha avó morava, a rua que ela morava, não tinha crente. Ela era a única crente dali daquela rua. Então, os irmãos, eles tiravam um dia na semana e eles iam fazer culto na casa da minha avó. Era como se fosse um evangelismo, mas o culto era lá na casa da minha avó. Eu me lembro que às vezes eu dormia debaixo da mesa, esperando a vez de eu cantar o hino, né? Às vezes passava a vez das crianças cantar e eu já estava dormindo debaixo da mesa. Quando terminava o culto é que a minha avó me acordava, e aí eu cresci assim, né? E às vezes fazer culto em casa não é uma coisa tão difícil, não é uma coisa tão impossível. Jesus se faz presente no culto em que a gente faz em casa. Não precisa ser aquele culto com aquela toda cerimônia que tem quando a gente faz e está no culto na igreja. Pode ser um culto simples, cantar um hino, ler uma palavra. Eu não conheço muitos hinos. Coloca um hino lá no seu aparelho de som, escuta ele no momento do culto, lê a palavra, ora. Irmã, mas eu não entendo muita coisa da palavra. Mas você vai ver que Deus vai esclarecer a sua mente. Então põe lá uma parte de uma pregação que você ouviu e cultua ao Senhor. Eu tenho testemunho de culto feito em casa, que Deus operou grandiosamente, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus dizendo, eu ali estarei no meio deles. Quando eu era jovem, a minha irmã Ruth, ela era adolescente, devia ter uns 11, 12 anos. Nós fizemos um culto em casa, a gente, as vizinhas, vamos, tem nada para fazer, não tem culto hoje, vamos fazer um culto aqui, fazer uma oração. E a gente fez uma oração. Na realidade, a gente ia fazer um culto, né? Cantamos os hinos. Quando fomos orar, dobramos os joelhos para fazer uma oração. Nessa oração, Deus batizou a minha irmã Ruth com o Espírito Santo. Batizou ela, batizou 2 vizinhas com o Espírito Santo. Em um culto feito em casa, feito no lar, entendeu? Então, Deus se faz presente. Deus opera grandiosamente na nossa vida, mesmo a gente, não sei fazer, mas Deus está presente. Abre a Bíblia, lê, Ele vai falar ao nosso coração. E Deus opera em qualquer lugar, irmãos, que a gente estiver. Se vocês acessarem lá o canal do Ministério Ômega, ver o testemunho da Suzana, vocês vão ver o quanto que Deus operou na vida da Suzana.
como que Deus agiu na vida dela fora da igreja, lá dentro do hospital, lá onde muitas vezes as pessoas nem podem ir, nem conseguem ir. E Suzana estava lá e Deus operou. Vocês vão ver o testemunho da Suzana dentro da UTI, que foi permitido que eu ficasse com ela dentro da UTI. E lá dentro da UTI, Deus falou com as pessoas que estavam ali. Não foi que Deus me usou para falar com ninguém. Deus não usou a boca da Suzana para falar com ninguém. Porque a Suzana, quem não conhece, a Suzana não fala, a Suzana não anda, a Suzana tem baixíssima visão. E eu fiquei com ela justamente por isso, porque ninguém ia conseguir entender ela, os sinais que ela ia dar quando estivesse com dor, quando estivesse com fome, ninguém ia conseguir entender. Então, é permitido uma pessoa com necessidades especiais ficar com acompanhante, mesmo que seja na UTI. E ali, através dos louvores, que a Suzana é movida a louvor, através dos louvores que estava passando na caixinha de música dela, Deus falou com muita gente ali dentro daquela UTI, entendeu? E que depois eu fiquei sabendo, depois que eu saí da UTI, que a gente não pode se comunicar lá dentro, eu fiquei sabendo, as pessoas falaram para mim, Deus falou comigo através daquele louvor. Então Deus fala, Deus cuida da gente, não só dentro da igreja. É bom a gente estar na igreja, nossa, eu estou sentindo uma falta imensa de ir para a igreja. A Suzana, ela ama ir para a igreja, está fazendo assim uma falta incrível. Nesse testemunho, nesse DVD, vocês não vão encontrar o último testemunho que a Suzana tem da última cirurgia, porque a gente fez o DVD antes, mas nessa última cirurgia que a Suzana fez, ela tirou a cabeça do fêmur e nós estávamos no hospital e a Suzana estava, eu e a Suzana no quarto, não tinha mais ninguém, porque por conta da pandemia não podia ter outras pessoas e estava sangrando o lugar da cirurgia, a cicatriz estava sangrando. Então eu chamei a enfermeira veio, a enfermeira-chefe veio, olhou e chamou o médico. O médico veio e pediu ajuda da enfermeira, porque ele ia precisar drenar aquele sangue, ele ia precisar tirar aquele sangue dali. E a enfermeira não podia, porque ela tinha que atender um outro quarto. E ela mandou uma auxiliar de enfermagem para vir ajudar. E essa auxiliar veio e estava ajudando. E como a Suzana é grande, é comprida, tem 18 anos, mas ela é do meu tamanho. E creio que um pouquinho maior, se formos ver direito. E aí a Suzana, eu precisava ajudar a segurar. Eu estava ali segurando a perna da Suzana. Quando ele começou a drenar aquele sangue, eu comecei a passar mal. Quando eu comecei a passar mal, eu falei que eu estava passando mal, o médico mandou que eu sentasse. Eu sentei e eles ficaram cuidando da Suzana. Quando terminou, o médico falou para mim assim, mãe, não se preocupa não, isso é normal, a pessoa passar mal por conta de ver uma outra pessoa na situação assim. Ele falou para mim assim, eu passava mal quando eu era criança, quando eu via sangue, porque saía muito sangue, né? E aí eu falei, nossa, o senhor? A enfermeira também, o senhor passava mal? Ele falou, passava. Aí a enfermeira também contou que ela passava mal, que foi também assim, a família dela nem acreditava que ela ia fazer enfermagem, porque ela não conseguia ver sangue, e ela acabou fazendo enfermagem. E quando o médico saiu, a gente ficou ali terminando os procedimentos com a Suzana, e ela falou para mim assim, você congrega em que lugar, né? Aí eu falei, eu congrego no Ministério Ômega. Ela falou para mim, nossa, que nome lindo, né? Nunca tinha visto uma igreja com esse nome, Igreja Ômega, lindo. E ela falou, você leva a Suzana? Eu falei, levo sim. A igreja fica perto da sua casa? Não. Ela fazendo as perguntas e eu respondendo, mas eu ainda não estava no meu estado normal, que eu tinha quase desmaiado, nervosa, mas estava respondendo. Achei meio estranho ela fazer umas perguntas assim, tipo assim, como se ela já soubesse, mas eu estava respondendo. E aí depois ela falou para mim assim, ó, não deixa de levar a Suzana para a igreja, leva a Suzana sempre que você for, que você puder, você leva, porque é lindo a maneira que Deus trabalha na vida da Suzana dentro dessa igreja. É lindo o que Deus vê
o que Deus mostra para ela. É lindo o que ela vê da parte de Deus dentro dessa igreja. Ela se alegra, não se importa que ela se alegre dentro dessa igreja, porque é maravilhoso o que Deus faz com a Suzana dentro dessa igreja. E eu perguntei para ela que igreja ela me falou, e depois eu contei na igreja. E eu fiquei pensando assim, nossa, nós lá, só nós três dentro do quarto, e Deus usou alguém para falar conosco. Então, não tem lugar assim, Deus não marca lugar. É bom estarmos na igreja, Deus fala, a gente sente alegria, sente a comunhão com os irmãos, é muito lindo, mas dentro da nossa casa também, numa condução, em qualquer lugar onde a gente for, Deus está conosco. Então nós temos que deixar nossa confiança no Senhor, depositar nossa confiança no Senhor, que Ele sabe cuidar muito bem de cada um de nós. Irmãos, eu quero agora fazer, como que fala, uma pesquisa. Quero fazer uma pesquisa com vocês. Eu quero também que vocês compartilhem o vídeo, tá? Quero que vocês estejam me seguindo, se inscrevam, tá? Mas a minha pesquisa é o seguinte: se eu chamo alguém de atribulado, aquela pessoa vai ser mais atribulada porque eu chamei ela de atribulado? Por exemplo, um motoqueiro tá fazendo barulho na minha rua, eu chamo Jesus, salva esse motoqueiro atribulado. Ele vai ser mais atribulado porque eu chamei ele de atribulado? Responde aí pra gente. Ou eu falar para ele, Jesus, salva essa pessoa desse jeito, não vai valer, só vai valer a palavra que eu falei, que muitos dizem que é de maldição. Responde aí para nós, tá? Vou explicar melhor. Se eu vejo na televisão que um assaltante assaltou uma pessoa e não conseguiu, e a polícia não conseguiu pegar aquele assaltante, eu digo, Jesus, salva aquele assaltante. Ele vai ser mais assaltante do que ele já é? Ou não se viu a palavra que eu falei antes, Jesus salva aquela pessoa, só se viu a última palavra porque foi uma palavra de peso? Responde aí, tá? Vou ficar esperando a resposta de vocês. Paz, fica com Deus e não se esqueça, eu oro por vocês e vocês oram por nós, tá?